A tecnologia mais recente está sendo usada para mapear uma das culturas vivas mais antigas. Arqueólogos da Canra viajaram para o território do norte para um amplo levantamento de arte rupestre e alertam que alguns sítios artísticos podem desaparecer nas próximas 2 décadas. Arqueólogos descobriram uma câmara selada em uma região considerada completamente desabitada. Existe todo um mundo subterrâneo oculto no planeta Terra que estamos apenas começando a desvendar. Dentro dela, foram encontradas pinturas muito mais antigas do que qualquer civilização conhecida. Acho que a arte rupestre é uma das coisas mais fascinantes da história da humanidade. No entanto, as cenas retratadas nelas são organizadas e detalhadas demais para a época. Esta é a obra de arte mais antiga conhecida produzida por humanos. E é uma descoberta verdadeiramente incrível. Quanto mais os especialistas a examinavam, mais claro se tornava que a história da humanidade pode não ser como nos ensinaram a acreditar. Um local que nenhum mapa deveria ter incluído. O objetivo é que descubramos, ao longo dos tempos, que era extremamente importante para os antigos registrar essas informações. A descoberta começou durante um trabalho geológico de rotina. Uma equipe de levantamento estava mapeando formações geológicas em uma área remota de Badlands, uma região considerada vazia e historicamente insignificante. Nenhuma ruína, artefato ou vestígio de assentamento jamais havia sido registrado ali. Os pesquisadores não esperavam nada de incomum da área e a trataram como um local que produzia dados simples e previsíveis. A situação mudou quando uma das varreduras de satélite revelou um padrão incomum abaixo da superfície. A varredura mostrou um espaço vazio, onde não deveria haver nenhum. Inicialmente, os operadores presumiram que o software havia apresentado uma falha. Então reiniciaram o sistema e realizaram uma nova varredura. A mesma região vazia apareceu. Eles tentaram ângulos diferentes, filtros diferentes e até mesmo registros de imagens mais antigos. A anomalia estava presente em todas as tentativas. Não era aleatória, nem ruído. Quando os analistas revisaram a varredura em detalhes, perceberam que o formato do vazio não correspondia a formações naturais de cavernas. Existe todo um mundo subterrâneo oculto no planeta Terra, que só agora estamos começando a descobrir. Cavernas naturais geralmente têm contornos curvos e irregulares, mas esta apresentava bordas retas e cantos nítidos. A profundidade também variava em um padrão consistente que a erosão não produziria. Alguns pesquisadores sugeriram que a formação parecia ter sido moldada deliberadamente, embora ninguém entendesse por que algo teria sido construído em uma área tão isolada. Guias locais foram contatados para fornecer informações sobre a região. Segundo eles, os viajantes evitavam aquela parte da crista. Afirmavam que era uma terra estranha. Alguns diziam que os animais se recusavam a pastar por perto. Outros diziam que o som se comportava de maneira peculiar e que os gritos quase não produziam eco. Essas histórias não foram verificadas, mas geraram preocupação suficiente para justificar o envio de uma pequena equipe para investigar o terreno. Assim que a equipe chegou às coordenadas, encontrou um trecho da crista com uma depressão rasa e rochas que pareciam fraturadas de uma forma que não correspondia à erosão natural. Escaneamentos manuais revelaram um espaço oco diretamente atrás daquela área, correspondendo à profundidade da cavidade identificada pelos dados de satélite. Uma linha vertical reta na rocha e uma faixa de pedra com uma cor diferente sugeriam que a área já havia sido uma abertura que posteriormente desabou. Ao inserirem sondas finas em pequenas frestas, um leve fluxo de ar passou, confirmando a existência de câmaras abertas atrás do bloqueio. Essa evidência deixou claro que haviam encontrado uma entrada selada. Análises químicas realizadas na rocha detectaram tênues resíduos orgânicos onde não deveriam existir, sugerindo que algo ou alguém havia interagido com a entrada muito antes do desabamento. Isso convenceu vários membros da equipe de que a cavidade precisava de uma escavação formal. O financiamento foi aprovado e os preparativos para uma descida estruturada começaram. A descida para a qual ninguém estava preparado. Assim que a entrada selada foi liberada, o túnel surpreendeu a equipe com um declive acentuado que nenhum deles esperava. As paredes eram lisas de uma forma que sugeria contato repetido ao longo de um longo período de tempo. Povos pré-históricos ao redor do mundo optaram por recriar a natureza através de sua arte. E claro,
A grande questão é: por quê? Algumas áreas apresentavam um leve brilho, que geralmente se forma quando as superfícies são tocadas ou friccionadas repetidamente pelo mesmo tipo de movimento. Ao examinarem a passagem, a equipe percebeu que o desgaste seguia um padrão consistente ao longo do corredor. Um dos geólogos observou que o padrão era uniforme demais para ser aleatório. Isso gerou preocupação, pois implicava que algo havia passado pelo túnel muitas vezes antes do colapso da câmara. A ideia de que a passagem havia sido usada regularmente em um passado distante fez a equipe questionar qual era sua função e quem ou o que a teria atravessado. À medida que avançavam, o som dentro do túnel mudava. Suas vozes ficavam mais baixas e seus passos permaneciam próximos a eles, em vez de se espalharem pelo espaço. Era difícil calcular a distância porque todos os sons desapareciam quase imediatamente. Vários membros da equipe pararam de falar porque a queda repentina no volume os deixou inquietos. De acordo com comentários não confirmados nas anotações de campo, alguns tripulantes sentiram que o silêncio era excepcionalmente forte, como se algo na passagem estivesse limitando a propagação do som. As passagens se estreitavam sem aviso prévio e em seguida se alargavam em intervalos fixos. Cada alargamento criava um pequeno espaço lateral. Esses espaços laterais não continham detritos nem acúmulo de minerais. Pareciam intencionais, mas não tinham um propósito claro. Um arqueólogo observou que o espaçamento entre eles era uniforme demais para ser acidental. Isso levou alguns membros da equipe a se perguntarem se o caminho havia sido moldado intencionalmente, embora ninguém soubesse explicar quem o teria criado ou por que o esconderiam em um local tão remoto. Quanto mais fundo eles iam, mais detalhes eram revelados pelas luzes, que não correspondiam às seções anteriores do túnel. Certas faixas minerais reagiam à luz com um leve brilho verde. A iluminação formava longas linhas contínuas que se estendiam para o interior da passagem. A equipe o seguiu atentamente, tentando entender por que o brilho aparecia apenas em certas áreas. Alguns membros acreditavam que se tratava de uma reação natural na rocha. Outros acreditavam que as linhas brilhantes poderiam ter sido colocadas ali de propósito para guiar o movimento pela caverna. As leituras do ar acrescentaram outra complicação. Naquela profundidade, os níveis de oxigênio deveriam ter caído, mas os monitores mostraram pouca variação. Um técnico observou que as leituras eram semelhantes às esperadas em um ambiente controlado. Não havia aberturas ou saídas de ar que pudessem explicar essa estabilidade. A consistência dava a impressão de que a atmosfera dentro do túnel havia sido controlada em algum momento no passado. As paredes continham pistas adicionais. Longas e suaves marcas de corte percorriam várias seções, cada uma reta e uniformemente cortada. As linhas eram perfeitas demais para serem de ferramentas de pedra. As marcas sugeriam o uso de instrumentos muito mais precisos do que os conhecidos da história humana primitiva. Isso gerou um crescente debate entre a equipe. Alguns acreditavam que as marcas poderiam ser geológicas. Outros argumentavam que a consistência era demasiado deliberada. Os monitores de vibração revelaram então outro problema. Detetaram áreas ocas mais profundas no interior da montanha que não correspondiam ao traçado da caverna já mapeada. Essas câmaras ficavam além de paredes sólidas, dispostas em um padrão que fazia pouco sentido. A sensação era de que a caverna havia se formado sozinha. Cada leitura indicava uma estrutura maior escondida atrás das passagens conhecidas. Conforme continuavam, a descida começou a parecer direcionada. As faixas brilhantes, o ar estável, as marcas semelhantes a ferramentas e as câmaras ocultas sugeriam que o caminho não era aleatório. Passo a passo, a equipe começou a suspeitar que o túnel havia sido moldado para um propósito específico muito antes da história registrada. Quando chegaram às galerias inferiores, o ambiente mudou novamente. Foi ali que viram os primeiros sinais claros de que outra presença havia ocupado a caverna. Vestígios de uma presença perdida no tempo. Assim, nessas cavernas, vemos os primórdios da superstição. O início de uma compreensão de que não existe apenas um presente, mas também um passado e um futuro. A câmara na base da descida era mais ampla e organizada do que qualquer um esperava. O chão era plano e compacto.
Espalhados perto do centro, havia vários fragmentos moldados dispostos ao redor de uma plataforma de pedra rasa. Inicialmente, a equipe os confundiu com pedaços de rocha quebrados pelo tempo. Uma análise mais detalhada revelou o contrário. Os fragmentos tinham bordas limpas e espessura uniforme. Esse nível de acabamento não correspondia a nenhuma tradição de ferramentas conhecida na região. Sugeria um método de trabalho do material que não deveria existir nessa época. Enquanto a equipe documentava os fragmentos, um dos arqueólogos que explorava o lado oposto da câmara exclamou: "Meio enterrado no sedimento compactado, estava um braço esquelético." A escavação revelou um indivíduo inteiro deitado de lado em uma posição deliberada. Um segundo e um terceiro esqueleto foram encontrados em questão de minutos. Cada um disposto com o mesmo cuidado. Não se tratava de restos mortais dispersos, mas sim de uma colocação intencional. Amostras de radiocarbono foram coletadas imediatamente. Quando os resultados chegaram, os números causaram uma discussão acalorada dentro da Câmara. Os restos mortais datavam de aproximadamente 120 mil anos atrás, o que os colocava muito além de qualquer cultura estruturada conhecida nesta parte do mundo. Isso os situou em um período em que não se acreditava que os humanos construíssem câmaras, criassem fossos de armazenamento ou organizassem espaços habitacionais. Os esqueletos apresentavam detalhes ainda mais perturbadores. Suas proporções eram humanas, mas não típicas. Os ossos dos membros eram ligeiramente mais longos do que o esperado, e os crânios tinham cristas cranianas mais espessas. Essas não eram deformidades, eram consistentes entre os indivíduos. Segundo vários antropólogos da equipe, os restos mortais não correspondiam a nenhum grupo reconhecido da região ou da época. A descoberta sugeria uma população nunca antes documentada. Ao redor dos esqueletos, havia claros vestígios de atividade. Depósitos de argila perto da plataforma continham impressões que formavam padrões repetidos. Eles lembravam fossas de armazenamento dispostas em uma grade. Isso implicava que a câmara outrora abrigava suprimentos ou objetos guardados em uma ordem específica. Esse tipo de organização não se encaixava no que se sabia sobre a vida humana primitiva daquele período. Acima da camada de argila havia um fino depósito de fuligem. O composto em seu interior não correspondia à queima típica de madeira ou plantas encontrada em sítios pré-históricos. Sugeria uma fonte de luz ou calor mais controlada. Alguns membros da equipe acreditavam que indicavam um método de iluminação nunca antes registrado para aquela época. Pequenos fragmentos de fibras entrelaçadas apareceram em diversas amostras de sedimentos. Eles estavam preservados por um período muito além do esperado. A sobrevivência deles significava que a câmara havia permanecido estável por um tempo incrivelmente longo. Significava também que alguém ali sabia tecer, algo não associado aos humanos dessa época. Mas o que havia nas cavernas que as tornava as telas ideais para os povos antigos registrarem suas experiências? Nas paredes, tênues marcas geométricas formavam figuras e linhas simples. Pareciam um esquema ou sistema de referência. Ninguém conseguia decifrá-las, mas sua organização sugeria planejamento. As evidências se acumularam rapidamente. Enterros organizados com propósito. Uma cultura que vivia em ordem. Uma câmara mantida por razões ainda inexplicáveis. E, mais adentro, mais sinais aguardavam. Indícios que levariam à investigação da questão de quem vivia ali para o que acreditavam. Evidências rituais escondidas nas profundezas. A próxima câmara ficava além de uma curva estreita que obrigava a equipe a avançar em fila indiana. O espaço se abriu gradualmente e, à medida que as luzes se ajustavam, as paredes revelaram os primeiros sinais de que as pessoas que outrora viveram ali não usavam a caverna simplesmente como abrigo. Elas realizavam rituais. As marcas pareciam tênues a princípio, quase imperceptíveis sob camadas de película mineral. Quando a equipe removeu o sedimento solto, formas emergiram. Elas foram desenhadas com pigmentos escuros em traços irregulares. Algumas eram linhas simples dispostas em grupos. Outras formavam padrões curvos que se repetiam ao redor da câmara. Nenhuma delas correspondia à arte pré-histórica conhecida da região. A disposição parecia intencional, como se as formas tivessem sido colocadas para guiar o olhar de um ponto a outro.
Perto da parede oposta, a equipe descobriu uma laje de pedra ligeiramente elevada acima do nível do solo. A superfície havia sido aplainada com um cuidado surpreendente. Vestígios de resíduos aderiam às bordas. Análises posteriores revelaram que ela continha uma mistura de cinzas, pigmento e um material orgânico não identificado. A combinação sugeriu que a laje havia sido usada repetidamente em atividades cerimoniais. Alguns membros da equipe acreditavam que poderia ter servido como altar. Outros sugeriram que era uma plataforma para preparar materiais usados nos rituais. Nenhuma das interpretações explicava completamente os resíduos ou por que a laje havia sido colocada em uma posição tão central. Ao lado da laje, havia uma sequência desbotada de figuras pintadas na parte inferior da parede. O tempo havia danificado a cena, deixando apenas fragmentos. Um conjunto de pequenas figuras humanas ajoelhava-se em semicírculo. Acima deles, uma figura maior estendia os braços para fora. A cabeça e a parte superior do corpo da figura estavam erodidas, tornando sua identidade incerta. A cena parcial dava a impressão de uma cerimônia, mas sem as partes faltantes, era impossível saber o que estava sendo representado. De acordo com anotações interpretativas antigas, a postura das figuras menores sugeria submissão ou oferenda. Em outra parede, fileiras de impressões de mãos apareceram em duas cores. Uma fileira mostrava mãos inteiras pressionadas contra a superfície. A fileira abaixo mostrava mãos com dedos faltando ou formatos alterados, como se tivessem sido intencionalmente modificadas antes de serem impressas. Essa descoberta incomodou vários membros da equipe. Alguns sugeriram que o príncipe representava diferentes grupos ou funções dentro da cultura. Outros propuseram que eram marcadores simbólicos usados em rituais. Não houve consenso, apenas especulação. A disposição das pedras no chão da câmara criou outro enigma. Formavam um anel quase perfeito, e marcas de queimadura ao longo da borda interna mostravam que fogueiras haviam sido acesas ali repetidamente. Não parecia um local de cozimento ou uma simples fonte de calor. Parecia uma parte controlada da cerimônia. Em conjunto, as marcas, impressões de mãos e estruturas rituais mostraram que essa cultura operava com intenção. Nada na câmara correspondia ao período sugerido pelos restos mortais encontrados anteriormente. A equipe tinha evidências claras de um comportamento ritual complexo, mas nenhuma explicação para como tais práticas existiam nessa época. Cada detalhe levantava novas perguntas, e a câmara não oferecia respostas. Enquanto documentavam a última sessão da sala, vários membros da equipe notaram uma passagem bloqueada na extremidade oposta da câmara. As pedras do teto estavam dispostas de maneira diferente dos detritos naturais encontrados em outros locais. A disposição parecia deliberada. Não parecia ser um desabamento. Parecia uma barreira criada propositalmente. Quando a equipe começou a remover a obstrução, a temperatura mudou e uma fina corrente de ar seco escapou de trás das pedras. O que quer que estivesse selado lá dentro estava protegido há muito tempo. A Câmara das Pinturas Impossíveis. Quando a última barreira se rompeu e a laje foi arrastada para o lado, uma onda de ar seco escapou da escuridão. A abertura se alargou lentamente, o suficiente para essa equipe passar. Suas luzes iluminaram a câmara e todos no grupo pararam imediatamente. As paredes estavam cobertas de pinturas. Eram grandes, detalhadas e tão bem preservadas que os pigmentos pareciam recentes. Ninguém entendia como uma obra de arte tão antiga podia parecer intocada. O primeiro painel que examinaram era o maior. Mostrava um grupo de figuras humanas dispostas em um círculo fechado. Seus corpos estavam pintados com marcas nítidas ao longo dos braços, costelas e crânio. As marcas assemelhavam-se a diagramas anatômicos, mostrando estruturas internas com um nível de precisão que seria impossível para o período indicado pelos restos mortais. Um dos consultores médicos da equipe afirmou que os desenhos incluíam características que nem mesmo as civilizações antigas conheciam. Não havia explicação para como um grupo que viveu há 120 mil anos poderia ter possuído tal conhecimento. Os antigos humanos tinham uma obsessão por representar as coisas que viam. E acho que faziam isso com gravuras em cavernas, porque era isso que viam.
À direita do círculo havia outra figura. Era mais alta que os humanos, com membros mais longos e um torso estreito. As proporções não correspondiam a nenhuma espécie de hominídeo conhecida. Sua cabeça tinha um formato alongado, sem traços faciais definidos. A figura estava posicionada como se estivesse supervisionando o grupo. Uma faixa de pigmento escuro estendia-se de sua mão em direção aos humanos, conectando-os de uma maneira que parecia intencional. Vários membros da equipe sussurraram que se assemelhava a uma cena instrutiva. O painel seguinte era ainda mais perturbador. Mostrava uma figura humana deitada no chão, enquanto outras duas permaneciam de pé, uma de cada lado. A figura alta e não humana estava desenhada acima deles, inclinada para baixo como se guiasse o processo. O corpo no chão estava aberto na altura do peito. A obra de arte exibia os órgãos internos com uma clareza perturbadora. Alguns pesquisadores argumentaram que a cena retratava uma oferenda ritual. Outros acreditavam que mostrava uma forma de cirurgia ou estudo. Nenhuma interpretação parecia segura para ser expressa em voz alta. Mais adiante na parede, a equipe encontrou uma sequência de imagens mostrando um grupo de humanos reunidos em torno do que parecia ser uma fogueira. As chamas foram pintadas com pigmentos em camadas, dando a impressão de movimento. Os humanos na cena estavam com os braços erguidos. Acima deles, a figura alta aparecia novamente, desta vez cercada por formas menores que lembravam corpos fragmentados ou restos mortais caindo. O significado da cena não era claro, mas sugeria um evento envolvendo destruição ou sacrifício. Outro mural mostrava uma paisagem desmoronando. Formas escuras emergiam do chão e os humanos fugiam em direção a uma abertura estreita. No canto, a figura alta permanecia sozinha, encarando a destruição. A imagem sugeria que a figura tinha conhecimento do evento antes que ele acontecesse. Nenhuma cronologia geológica corroborava uma catástrofe dessa magnitude na época indicada pela Câmara. Cada parede continha cenas que desafiavam a ideia de desenvolvimento humano. A precisão, o detalhe biológico e a presença de uma figura que não pertencia a nenhuma espécie conhecida tornavam impossível situar a Câmara em um período histórico específico. Assim que as imagens foram obtidas e retiradas da caverna, a equipe percebeu que havia chegado ao limite do que podiam explicar por conta própria. As pinturas continham detalhes que nenhum deles estava qualificado para interpretar, e as contradições com a história conhecida eram significativas demais para serem ignoradas. As descobertas foram enviadas a especialistas para revisão, e a responsabilidade pela compreensão da Câmara passou da equipe de campo para os especialistas, que agora precisavam confrontar o que as imagens realmente mostravam. Interpretações de especialistas e teorias alarmantes. As imagens registradas na Câmara foram enviadas a especialistas poucas horas depois. As reações foram imediatas e divididas. Nenhum departamento quis assumir a responsabilidade pela interpretação das descobertas da equipe. O primeiro grupo de arqueólogos argumentou que as pinturas deviam ter sido adicionadas muito tempo depois da construção da Câmara, mas testes radiométricos descartaram essa hipótese. Os pigmentos correspondiam à idade das paredes da Câmara. Esse resultado levou a discussão para um território onde a maioria dos especialistas não se sentia confortável em entrar. Antropólogos examinaram as cenas minuciosamente. Eles apontaram que nenhum grupo pré-histórico conhecido possuía a capacidade de criar desenhos anatômicos detalhados. Alguns tentaram descartar as imagens como simbólicas em vez de literais, mas a precisão das estruturas internas tornou essa explicação frágil. Alguns especialistas admitiram que os desenhos se assemelhavam a diagramas usados em textos médicos antigos, apesar de serem anteriores a esses textos em dezenas de milhares de anos. Essa admissão paralisou a discussão. Ninguém estava disposto a explicar como tal conhecimento poderia ter existido na época indicada pela datação. A presença da figura alta gerou a maior tensão. Ninguém conseguia chegar a um consenso sobre o que ela representava. Alguns insistiam que era um símbolo espiritual ou uma entidade mítica. Outros observavam que as proporções eram muito consistentes para serem imaginárias. Diversos especialistas compararam a figura a pinturas rupestres antigas de regiões não relacionadas, mas nenhum desses exemplos atingiu o nível de detalhe encontrado aqui.
O fato de a figura aparecer repetidamente, sempre posicionada como guia ou observadora, intrigou muitos pesquisadores. Isso sugeria influência e não mito. As cenas que mostravam procedimentos ou sacrifícios causaram outra onda de discordância. Consultores médicos observaram que o tórax aberto e os órgãos internos estavam posicionados corretamente. Isso não podia ser descartado como mera especulação artística. Alguns especialistas propuseram que o grupo havia descoberto esses detalhes por tentativa e erro. Outros contestaram, afirmando que não havia evidências arqueológicas de práticas tão avançadas em nenhum lugar daquela época. A discussão rapidamente passou da interpretação para a preocupação. Quando o mural da destruição foi analisado, geólogos se juntaram ao debate. Eles compararam a cena a eventos de impacto e colapsos ambientais conhecidos. Nada batia. A imagem mostrava uma escala de devastação que não correspondia aos registros daquele período. Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem que a cena poderia representar um evento previsto e não testemunhado. Uma teoria que gerou ainda mais desconforto no grupo. Ao final da primeira semana de análises, as interpretações se dividiram em dois grupos. Um grupo insistia que as pinturas eram simbólicas, criadas por uma cultura com uma imaginação excepcionalmente avançada. O outro grupo afirmava categoricamente que as descobertas desafiavam a história humana estabelecida. Ambos os lados concordavam em um ponto: as pinturas não deveriam existir. Com a chegada de mais especialistas, as discussões se tornaram mais acirradas. A Câmara forçou a comunidade científica a assumir uma posição indesejada. Já não se questionava o significado das pinturas, mas sim como elas eram possíveis. A questão que permanece é: os resultados da Câmara nunca deveriam ter sido divulgados ao público em sua forma bruta. Segundo comunicações internas posteriormente citadas em relatórios secundários, diversos departamentos recomendaram limitar a divulgação das imagens até que as pinturas pudessem ser devidamente contextualizadas. A justificativa apresentada era o risco de desinformação. A razão não declarada era que ninguém tinha uma explicação que resistisse ao escrutínio público. À medida que as discussões se intensificavam, o acesso ao local foi gradualmente restringido. Apenas um pequeno círculo de pesquisadores permaneceu envolvido, e mesmo eles receberam documentação parcial em vez do arquivo completo. Especialistas que participaram da análise inicial começaram a relatar inconsistências na forma como suas declarações foram resumidas. Alguns alegaram que suas interpretações foram reescritas para parecerem mais cautelosas. Outros disseram que suas preocupações foram completamente removidas. Nenhum deles pôde confirmar se isso foi intencional ou simplesmente resultado de filtragem administrativa. O que ficou claro foi que os relatórios oficiais apresentaram à Câmara como uma descoberta incomum, mas administrável, sem mencionar as cenas que haviam gerado maior alarme. Extraoficialmente, vários pesquisadores mantiveram anotações particulares. Essas anotações, que vieram à tona discretamente em círculos acadêmicos, descreviam um temor crescente de que as pinturas não fossem destinadas às pessoas que as criaram. Elas seriam destinadas a alguém no futuro. A presença recorrente da figura alta e o conhecimento anatômico detalhado nas cenas de destruição sugeriam que os artistas acreditavam estar documentando algo significativo. Se era um aviso, um registro ou uma mensagem, permanecia incerto. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal.